bem-vindos ao Feijão com Rice. Eu sou a Thay. E eu sou a Pri. E esse é o nosso podcast das Crônicas Vampirescas. E o que a gente vai fazer hoje, Pri? Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte do livro Entrevista com um Vampiro. No episódio passado a gente explicou, né? Mas pra quem não ouviu ou pra quem não lembra, aqui vai funcionar no mesmo esquema das Meninas do Rodor Cavalo, pra quem conhece, que é o podcast das Crônicas de Gelo e Fogo. Só que o nosso é, como a gente já falou, das Crônicas Vampirescas, que é a série de livros da Anne Rice, começando pela Entrevista com o Vampiro, que é o primeiro livro. E o Entrevista com o Vampiro, ele não tem uma divisão certinha de capítulo, então como que a gente vai fazer pra saber até onde que a gente termina de ler, né, pra cada episódio? No episódio passado, a gente avisou que a gente ia ler até a frase "Foi assim que me tornei um vampiro". Então vai ser assim, a cada final de episódio, a gente vai avisar qual é a última frase que você tem que parar de ler. Que a gente tira isso, né, porque olhando lá no livro, tem uma divisãozinha de cena, é mais clara, né, que dá pra ver que termina uma cena e vai começar outra. Então a gente decidiu fazer assim, né, pra facilitar. Mas e aí, a gente vai ler o livro aqui no podcast, Pri? Não, nós não vamos ler o livro aqui no podcast. Esse podcast serve para nós termos discussões sobre os assuntos abordados no livro, estruturas utilizadas pela autora e, né, trazer reflexões um pouco mais profundas sobre o assunto, como nós veremos no episódio de hoje. E a gente vai fazer essa discussão, então, uma vez por mês, que por enquanto, essa vai ter que ser a frequência do podcast. Por quê? Porque demanda muito trabalho fazer um podcast, parece que não. E fica complicado pra gente por conta de agenda e também por conta de recurso, né? A gente não tem tanto recurso para investir no podcast assim, pra gente conseguir fazer com mais frequência, tipo quinzenal ou uma vez por semana. Então, por enquanto, vai ser assim, tá, gente? Mas é bom que com um mês, né, de frequência, dá tempo pra quem lê mais devagar, pra quem quer degustar mais o livro, pra quem quer ler mais de uma vez. E eu acho que dá um tempo bacana aí pra gente ler, pra gente pensar, e aí vir aqui debater com a gente, né? Então, se vocês ainda não possuem o livro ou ainda não leram, ainda dá tempo de ler a parte que a gente vai estar trabalhando hoje e botar em dia aí para poder acompanhar o nosso próximo podcast, já estando por dentro de todos os assuntos que a gente vai trabalhar. Para quem tem curiosidade, nós estamos lendo a versão em português da editora Rocco, traduzida pela Clarice Lispector. Eu estou com a edição de 1992, com uma capa bem surradinha, mas muito gostosa de ler na mão. E a Thay está com a edição de 96. Então, sem mais delongas, bora pro episódio? Bora! Lois narra a sua vida a um curioso jornalista biógrafo. A morte de seu irmão fez renascer com uma criatura das trevas nas mãos do vampiro Lestat, que tem grandes interesses em seus bens. Lois relata sua transformação em vampiro, incluindo sua primeira experiência tomando a vida de um ser humano. A gente tem que falar uma coisa importante aqui. O livro ele já começa com assuntos bem sensíveis, então a gente queria dar um aviso de gatilho aqui para os temas, né, escravidão, racismo e suicídio. Esse livro ele vai estar retratando bastante coisa difícil, assim, né, um pouco difícil de ler até, e talvez a gente devesse até fazer um episódio no futuro só debatendo essa questão, trazendo um convidado, talvez, né? Porque é uma coisa bem complexa, tem muitas nuances, e não vai caber tudo num episódio só, e sendo que a gente ainda tem outras coisas do capítulo para comentar. Mas eu queria mesmo assim não deixar passar batido, né? Porque é bem complicado a gente estar num período escravocrata, né? O Louis, ele é dono de uma plantation, então ele tem vários pensamentos e falas aí que é bem
indigesto de ler. Eu não sei vocês, mas quando eu tava lendo eu me senti mal, sabe, de ler. O livro aborda coisas muito delicadas, né? Nessa primeira parte, apesar de serem só 30 páginas, né? Ele passa por várias nuances e ele acaba tocando em lugares muito, muito delicados, né? Até porque tem toda uma questão da época em que esse livro se passa. No caso, o livro se passa em 1791. Ele está bem no processo de colonização francesa da América, que se iniciou ali no século XVI, né? E todo um contexto das grandes navegações, descobertas de território, as rotas marítimas, os europeus, né, se expandindo. E ele se passa em Nova Orleans, né, que depois de um tempo, se tornou a capital de Louisiana, que é uma colônia francesa e espanhola, que são colônias católico-romanas, né? Então tem todo esse contexto histórico que puxa muito para um lugar que era escravocrata. E o fato de Louis ser o dono dessa plantation traz muito essa visão do dono de escravos, né? Que trouxe um desconforto horrível na leitura do livro, porque a gente está vendo pelos olhos de alguém que cometeu crimes na época. Que na época não era considerado crimes, né, obviamente. Mas quando a gente vê com os olhos de hoje, a gente tem que ter uma visão crítica, né? Tal como a Bell Hooks falava, né, o olhar opositivo. A gente tem que exercer o olhar opositivo. Eu vou até deixar linkado, eu lembrei disso agora, eu vou até deixar linkado no post esse texto da Bell Hooks, que eu acho que é um ponto de partida legal pra gente fazer essa leitura com essa visão. Afinal, a Anne é uma mulher branca, né, que escreveu sobre isso na década de 70, e ela está trazendo um contexto histórico para o livro. E aí vai caber da gente, com o olhar de hoje, né, criticar, analisar. O Louis, ele é dono de uma plantation, como a gente falou, que é um lugar que é mantido por força de trabalho escrava. Nesse período, metade da população de Nova Orleans era composta por pessoas escravizadas, né? E na época, lá na região, tinha uma lei chamada Code Noir. E essa lei, ela servia para afirmar o controle sobre esse sistema escravocrata. Ele impunha a religião, proibia casamento interracial, ditava as punições às pessoas escravizadas e entre outros absurdos. Tem algumas pessoas que fizeram artigos sobre essa questão do livro e de outros livros de vampiros e outras histórias de vampiros em relação à raça, à supremacia branca, que é até interessante. Quem tiver a fim de pesquisar, eu recomendo. Mas eu até encontrei algumas leituras críticas a esse livro que sugerem que a Anne aqui ela estava fazendo uma crítica a esse sistema, trazendo, querendo pôr em pauta, né, que, assim, para quem não sabe, a gente falou no último episódio, mas Nova Orleans é onde a Anne, o lugar que a Anne cresceu. Então ela tá aqui falando sobre o lugar que ela conhece, que ela cresceu, e tá contando a história dele. Existe essa questão. Então tem gente que existe essa leitura crítica de que ela tá colocando em pauta, né, lembrar como um lugar que foi construído através do trabalho de pessoas escravizadas, através de trabalhos forçados. Essa é uma região racializada. O sul dos Estados Unidos, em geral, tem uma história aí bastante complicada. A gente sabe bem que isso afeta até os dias de hoje, né? Mas eu, sinceramente, não consegui perceber essa crítica. Eu acho que talvez a gente precise ler mais um pouco aí, né? Porque, como eu mencionei no último episódio, faz muito tempo que eu li esse livro. Eu não lembro muito bem como que essa parte é retratada, né? Mas eu acho que é bom a gente continuar a leitura e ver como que essa questão vai evoluir. Porque, pelo menos nessa primeira parte, eu não senti
que isso é uma crítica a esse sistema. Eu acho que ela simplesmente relatou. Foi o mesmo sentimento que eu tive, né? De que foi um relato mais histórico dos sentimentos e sensações de um senhor de escravos dentro do contexto da história, do que necessariamente uma crítica social. Pode-se ter até uma crítica social aí muito sutil, mas dentro dessa primeira parte do livro, né? Essas primeiras 30 páginas, ela se perde dentro de outros temas que ela explora mais a fundo. E a gente vai falar depois, mas só para eu encerrar aqui essa questão, né? Como a gente falou, a gente debate depois com mais calma isso conforme isso for evoluindo. Mas eu não senti ainda que isso é uma posição crítica da Anne Rice. Eu não acredito que essa tenha sido a intenção da Anne Rice. Mas vamos ver, vamos debater e vamos ver como que isso evolui. Talvez se esse livro tivesse sido publicado nos dias de hoje, eu não sei. Porque vem da questão da forma como ela escreveu, sabe? A gente tem um escritor que ele tá ali na década de 70, ouvindo esses relatos, e ele não manifesta nada, porque o Louis, ele fala coisas bem pesadas, sabe? Bem racistas mesmo. Ele julga as pessoas negras com uma visão bem racista, e o jornalista ali, o Daniel, né, ele escuta isso e ele não manifesta nada. O que seria ali uma visão de uma pessoa contemporânea, né, que vive num futuro que não existe mais escravidão, porém ainda existem conflitos, né, raciais, e ele não manifesta nada. E o Louis também, ele viveu as transformações, né, dos séculos, e ele não demonstrou nenhuma transformação. Existe uma linha que tem uma micro-autocrítica, mas que ainda assim carregada de racismo. Então, eu não sei se seria a melhor forma de abordar, mas, de novo, esse livro foi escrito nos anos 70, a gente já avançou bastante nas discussões sobre isso, né? E eu acredito que esse livro tivesse sido escrito hoje, teria tido, eu acho que deveria, pelo menos, ter tido um pouco mais de cuidado na hora de abordar. Eu acho que tem que falar, sim, porque é história, e eu acho que se a gente deixa de falar, aí sim a gente tem um problema, mas eu acho que tem que abordar, principalmente vindo de uma mulher branca, eu acho que a gente tem que ter mais sensibilidade na hora de escrever essas coisas, sabe? Mas essa foi a interpretação que eu tô tendo, essa sensação que eu tô tendo, né? Eu vi que, como eu citei, né? Eu vi que teve outras pessoas que analisaram de outra forma, né? Até depois vocês digam aí como que vocês se sentiram, né? Quanto a isso. Mas também, além dessa parte, tem uma outra questão que também é um pouco sensível, né? Muito sensível, né? Uma questão que tem que ser falada, né? Eu senti que boa parte dessa jornada de se tornar um vampiro foi toda muito movida por essa perda, né? E sabendo-se que esse livro foi escrito pela Anne depois de ela ter perdido a filha dela, eu vejo que o sentimento de dor da perda da Anne em relação à filha se mescla muito com o sentimento de dor do Louis, né? A forma com que ele se culpa e ele não consegue a forma que ele não consegue lidar com isso, aceitar essa morte. Para quem leu, vai saber aí que, no caso, é mostrado no livro que o irmão do Louis, ele era um religioso fervoroso, estava em busca, né, da sua fé, e a partir de um certo momento na história, a gente fica em dúvida se ele está tendo realmente visões espirituais, né, ou se ele está passando por devaneios, né, e ilusões devido a algum tipo de transtorno mental. E ele vai, né, pedir auxílio ao Louis na história, para poder realizar o que uma dessas visões falou para ele. E o Louis se enraivece, lidando com ele como se ele realmente estivesse louco, sem ter nenhuma fé com base no que ele esteja falando. E aí o livro acaba trazendo, né, essa situação do irmão se matar após essa briga e haver toda uma
uma apropriação de culpa, né, do Louis. E aí, como a Thay até me fez refletir, você tinha falado para mim, Thay, sobre a parte em que as pessoas, né, começam a julgar ele, não foi? O Louis, ele tem esse sentimento de culpa, né, de ter causado esse acontecimento, né, lamentável, mas as pessoas ao redor dele também, como ele relata, atribuíram a culpa a ele também, porque o que todo mundo ouviu, né, ninguém entendeu o que aconteceu, mas foi que eles dois brigaram e logo após essa briga o irmão dele se matou. Então é como se ele realmente tivesse sido responsável. Uma coisa legal que eu pensei agora é que, tipo, não dá para se saber da forma que é escrito se isso é só uma percepção do Louis de estar sendo julgado pelos outros ou se ele se sente julgado. Tem isso. Mas o que acontece é que após esse acontecimento, o próprio Louis começa também a manifestar a ideação suicida, né? Sim. E aí que a gente queria também alertar, aproveitando, tipo, não simplesmente deixar passar esse assunto batido, mas a gente vai deixar aqui no post o número do CVV e a gente queria salientar que quem estiver passando por uma situação difícil, para pedir ajuda. Não desistir de pedir ajuda também. Gente, sim, falando agora numa posição pessoal, eu já passei por esse problema e você não tá sozinho. Essa dor não é para sempre. Então, busquem ajuda, peçam ajuda aos seus familiares, peçam ajuda aos seus amigos, busquem um profissional, liguem para o CVV quando o coração estiver muito angustiado. Matar a dor não é o caminho, então esse é um assunto muito sério e nunca deixem de pedir ajuda, por mais vergonha que se tenha, por mais a sensação de que ninguém vai te ouvir ou de que as pessoas estão nem aí, corram atrás de encontrar pessoas. E existem muitas pessoas dispostas, se vocês precisarem, também entrem em contato conosco, que a gente vai encaminhar vocês para profissionais. Existem muitos lugares que fazem atendimento gratuito para quem não tem condição de pagar. Então, assim, vidas têm valor. Cuidem-se. Devido a todo esse caráter que a gente falou aí do livro, né? Todos esses temas super delicados, uma coisa que eu acho incrível na parte de escrita da autora é como ela faz as pausas dentro do texto para que hajam criações de expectativa. Né? Você tem todo um relato do Louis sobre a própria vida e em momentos específicos ela corta aquele relato para trazer o momento presente, onde ele está conversando com o entrevistador, exatamente para construir uma criação de expectativa. Isso traz até de volta para o leitor, né? É como se o Daniel, ele ali tá fazendo o papel da gente, né? De orelha mesmo. E aí, quando tem um momento... Eu acho genial que ela faz isso. Tem alguns momentos de tensão, assim, que quando ela tá prestes a entregar, tipo, a gente fica naquela... E aí, o que vai acontecer agora? Ela para pra comentar a reação do Daniel, que é exatamente a reação, como se a gente estivesse tendo aquela reação também. Eu acho isso genial. E dessa forma ela conduz você a ter a reação que ela espera que você tenha. Porque a partir disso, ela conecta você com o jornalista de tal forma que aquilo que você já está quase sentindo, ele sente, então você sente junto com ele, né? Então você acaba em alguns momentos se confundindo com o próprio entrevistador, como se você que estivesse ali na mesa, cara a cara com o Louis, ouvindo ele contar a vida dele, né? E aí eu também acho muito fascinante como ela faz uma construção e uma desconstrução em cima de toda essa questão da morte do irmão, né? Do sentimento de culpa, dele se sentir egoísta, né? E eu achei genial, assim, que ela colocou uma discussão com o padre. Essa discussão foi algo, assim, muito
para mim, impactante dentro do livro, porque quando você pensa num padre, né, ali você tem uma pessoa numa posição de acolhimento espiritual, que era o que se esperava que ele fizesse naquele momento, né, após a morte do irmão, e tem ali um apego do Louis não querer deixar o irmão embora, mesmo depois do irmão ter morrido, ele não quer liberar o caixão, ele não quer liberar o corpo, ele fica ali horas e horas se martirizando, e o padre vem com quase 2 tapas na cara, né, mostrando uma figura sem fé, e aí isso mostra muito como é uma crítica, né, às estruturas da religião e tudo mais. E eu achei assim bem corajoso até da parte da Anne Rice expor dessa forma, né? A Anne foi criada, tanto é que, como eu disse, né, ela foi criada em Nova Orleans, que é uma região muito, até hoje, muito católica, né? Tanto, para vocês terem noção, é o único lugar dos Estados Unidos que... Louisiana, né? É o único lugar dos Estados Unidos que é dividido em... eles chamam de paróquias, né, ao invés de cidades, estados, etc. E aí, ela teve momentos... A vida da Anne, ela tá muito relacionada à religião e ela tem momentos de ruptura e reencontro da religião em vários momentos, né? Então, é um tema que é muito recorrente nos livros dela, nas obras dela. Então, a gente vai debater muito isso por aqui. É porque, assim, eu acho legal, né, que é uma pessoa com muita fé e, ao mesmo tempo, uma pessoa que não sabe mais se crer na fé, né? Ela mostra isso dentro do livro em vários momentos. E assim, até uma percepção interna de uma fé vazia, né? Eu tenho fé, mas, ao mesmo tempo, essa fé parece corrompida e aí ela até cita no próprio livro, né? O próprio Louis cita, né? Que quando ele perde a esperança de tudo, ele faz uma entrega aos deuses mundanos, né? A comida, a bebida, a luxúria. E até para quem gosta aí de série, né? A sugestão de assistir o American Gods, que é uma série que tem na Prime, que tem exatamente um deus que representa o mundo. Ele é essa fé mundana que é citada dentro do livro. E a partir dessa entrega, desse envolvimento do Louis, ele começa... A falta de fé dele e a culpa se entrelaçam, e aí ele começa a ter as ideações suicidas bem fortes e realmente ansiar por uma autodestruição, né? Que ele acaba encontrando nas mãos do Lestat. É até muito curioso isso, porque ele busca tanto a morte para depois alcançar a vida eterna, né? É uma vida eterna, mas ao mesmo tempo não é mais a mesma vida, porque a gente vai ver nesse capítulo, né, essa coisa de morte e de renascimento. E embora ele tenha vida eterna, na verdade é a morte dele como ser humano. Então é como se tivesse... É como se ele realmente não quer mais sentir, sabe? Porque quando ele se torna um vampiro, ele perde emoções como medo, como essa tristeza. Ele fica só com essa melancolia que é própria da personalidade dele. Mas ele mesmo, ele diz, né, lá já no finalzinho, que ele não sente mais a mesma coisa que ele estava sentindo pelo irmão quando ele se tornou vampiro. É como a gente... voltando, né, na questão do suicídio, mas a pessoa que tem ideação suicida, na verdade, ela tá procurando o fim daquele sofrimento que tá dentro dela. Tá procurando não sentir mais a dor. E no caso, o Louis, ele encontra isso pela vida eterna, que na verdade é a morte da figura humana dele, né? Sim, é um divórcio das emoções humanas, né? Quando ele renasce como um vampiro, ele não carrega mais aquela culpa, aquela mesma... Não a mesma culpa, não a mesma dor. É como se fosse uma memória de algo, né?
não é algo mais tão cravado no peito dele, assim, tipo, tão sufocante. Porque isso já, para ele, é ínfimo, assim, né? E eu acho que é aí que entra um pouco de uma espécie de redenção dele conseguir se apaixonar, de certa forma, por essa nova vida, né? Quando a gente vai mais pro final do capítulo, a gente vai vendo que ele começa a olhar o mundo. Eu acho que é todo o fato dele se transformar e dele ver com novos olhos de vampiro, etc. Não é só a questão de transformação vampira, né? Vai além, vai a transformação interna dele, de que como ele não carrega mais esses sentimentos, ele consegue voltar a ver uma cor nas coisas que ele não via antes. E é interessante apontar também, né, como a gente ainda vai encontrar isso diversas vezes, não só nesse livro, mas nas crônicas inteira, né, como a capacidade de descrição que a Anne Rice tem é uma coisa que absurda. Eu fico embasbacada cada vez que eu leio, assim. E principalmente, né, a forma como ela escreve a morte, dá pra ver que é uma pessoa que ela conhece a morte, assim. Porque é muito tangível, sabe? O jeito que ela descreve a morte, o luto. Enfim, e a gente sabe que ela passou por um luto muito forte, né, antes de escrever esse livro. Através dessa busca, né, do Louis, ele acaba encontrando ou atraindo, de certa forma, né, a figura do Lestat. E aí tem várias coisas interessantes pra gente analisar nesse relacionamento desses dois aí. É um relacionamento mesmo, né? Porque ele vai além, né, de só a troca de criador e criatura, né, Thay? É uma grande analogia, na verdade. Eles claramente... desculpa se você dizer que não, mas está explicitamente escrito no livro que é uma grande analogia, sim, a uma relação homoafetiva ali. E eu diria até uma relação edipiana, porque o Lestat, ele tem ali o papel do parceiro sexual, né? Como se o Louis ele tivesse tendo a primeira vez dele. Mas também ele é uma figura que ele dá a vida, ele cria a vida. Porque é através do sangue dele que o Louis se transforma em vampiro. Então é como se fosse o Louis ali, ele tá conectado a ele por uma relação sexual e por uma relação de parentesco também. E um pouco nesse início também dele engatinhando no mundo vampiro, de dependência mesmo, de ser o Lestat quem vai apresentar ele a tudo, né? A dependência ligada a esse materno. O Louis, ele tem essa necessidade de querer que o Lestat cuide dele como se fosse a sua cria, né? Eu até queria ler um trecho, que é do livro, rapidinho, que é quando ele tá passando pela transformação, né? Que é: bebi, sugando o sangue vindo dos furos, experimentando pela primeira vez, desde a infância, o prazer especial de sugar um alimento. O corpo inteiro preocupado com a fonte vital. Ou seja, isso é uma analogia para a amamentação, né? Quando a criança acaba de nascer, o primeiro contato, a primeira alimentação fora o cordão umbilical, né? Então essa é uma conexão muito forte que eles têm, assim, é uma conexão que é impossível de se romper, e isso vai gerar caraminholas aí no Louis, porque ele ao mesmo tempo que ele tem essa atração muito forte pelo Lestat no começo, ele se apaixonou. Ele usa a figura de anjo e de demônio muitas vezes para descrever ele, né? E ele se confunde ali entre o prazer e a dor o tempo todo, para descrever as mesmas situações. Ele diz que é uma situação muito prazerosa, um prazer sexual mesmo, e ao mesmo tempo é dor, né? Então existem muitas dualidades nessa relação e é muito interessante, dá para ficar horas discutindo sobre esse tema. Sim.
até um trechinho que tem que fala exatamente sobre essa ligação mais sexual deles, para quem ficou aí na dúvida, que eu não tenho nenhuma. Fala assim: lembro-me que o movimento de seus lábios arrepiou todos os cabelos do meu corpo, enviando uma corrente de sensações através do meu corpo que não pareceu muito diferente do prazer da paixão. E tem várias descrições parecidas com essa, e não só o Louis ele vai perceber isso, mas o próprio Daniel, ouvindo os relatos, ele vai ter apontamentos de que isso é como se fosse se apaixonar e tal. Então, assim, gente, não tem dúvida, eles são um casal. E, inclusive, o Lestat é um boy lixo. É isso que eu queria falar agora. Eu ia falar sobre isso, que exatamente esse relacionamento meio simbiótico, criador-criatura, toda uma questão sexual, apresentação de um novo mundo, a gente já agora, antes de estar chegando na segunda parte, já está percebendo que o encanto está caindo aí. A gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. Não, a gente pode falar agora, inclusive. Porque, como eu falei, essa parte, essa cena da transformação dele é realmente como se fosse a primeira vez, a primeira experiência sexual, ou a primeira experiência homossexual do Louis. E é como... Pensa na situação de você ter perdido a sua virgindade, e aí a pessoa que parecia ser a pessoa mais encantadora do mundo, que a pessoa que você escolheu, entre aspas, para ser a sua noite especial, e logo acabou o sexo, ele já começa a tratar você como se fosse um nada, sabe? Então é mais ou menos essa sensação. O Lestat, ele só tá interessado realmente nas propriedades do Louis, né? O Lestat, ele é um inconsequente, né? Em vários sentidos, assim. E isso se reflete exatamente em como ele trata as outras pessoas. Isso tem até no filme também e tudo mais. Esse comportamento meio, tô nem aí pra você, tô te usando, tô te manipulando e eu só te escolhi porque você me traria algum nível de vantagem. Só que o Louis estava perdido no meio da depressão, se apaixonou, até ele descreve, né, o Lestat como um anjo, né, em determinados momentos, e aquele encanto foi o que levou ele a se entregar, porque há uma entrega bem nítida no livro, quando o Lestat vai no quarto dele, ele quer, não é algo à força necessariamente. E quando ele vai se tocando, e aí aquela paixão vai tendo uma proximidade, porque os dois vão ficando mais perto, vão convivendo, o Lestat começa a morar na casa dele com ele e tudo mais. Aí o encanto começa a quebrar, porque ele começa a ver quem o Lestat é de verdade. Não é nada de angelical e doce, e tá nem aí pra ele. E exatamente por essa proximidade dos dois, essa paixão vai começar aos poucos a sendo transformada em indiferença, porque eles têm diferentes visões de mundo, né? E o Louis... O Louis é uma histérica. Ele é uma histérica. Exatamente. Mas ele é uma histérica, mas em alguns âmbitos eu gosto do Louis. Não todos, mas em alguns âmbitos eu gosto do Louis. Eu não me simpatizo muito com ele, não, porque ele é um aristocrata. É verdade. Eu acho que... Ele é sensível. Não, mas ele tem uma coisa... Ele é sensível, realmente, isso é verdade. Mas tem uma coisa que me incomoda muito no Louis, que é... E assim, a gente não tá falando que esse incômodo vem de uma escrita ruim, não. Não, pelo contrário. Exatamente, pelo contrário. Eu acho que é muito rico a forma como esses personagens foram construídos. É mais uma questão com o personagem mesmo. Tipo, eu não vou muito com a cara dele, porque ele tem uma coisa de um elitismo. Eu acho que, sim, o Lestat é um boy lixo, sim. Eu acho que o Louis tem lá a razão dele, mas ao mesmo tempo ele julga o Lestat como incapaz de perceber as coisas boas da vida, sabe? De perceber as nuances tem que me ensinar direito. Essa é uma parte da vida que você não tem capacidade de apreciar. Isso é uma visão muito elitista. Eu acho que o Louis, ele vê o Lestat, depois que ele
para de perceber ele como uma criatura especial, diferente, que poderia agregar alguma coisa na vida dele, e ele passa a se ver como um igual, ele vê o Lestat como uma ralé. Porque na verdade, eu acho que vai até além, Thay. Eu acho que ele não se vê mais como um igual. No primeiro segundo ele tá como igual, mas minutos depois ele já começa a desprezar e se colocar superior ao Lestat como alguém que tem percepção de que o Lestat é incapaz. Sim, acho que vai além do igual, né? Sim, porque antes ele tava vendo como um ser humano, e agora o igual quer dizer, eles dois são vampiros, né? Os dois são ambos vampiros. E agora que nós dois somos ambos vampiros, eu posso voltar a ter essa superioridade sobre ele, porque ele é um mestre de uma plantation, ele é uma pessoa muito importante, ele é o chefe da família, e o Lestat é um pobre, sabe? Que veio aqui tirar vantagem de mim. E até os dias de hoje essa é uma situação que acontece, e é muito comum, infelizmente, assim, existe um certo elitismo por exemplo, vamos supor, o funk é uma música das pessoas da periferia, então não é uma coisa boa, sabe? Existe esse tipo de julgamento Existem pessoas elitista. Que julgam assim até hoje. Isso é um exemplo, e é como se fosse a mesma coisa ali, é como, o Louis é o cara da Zona Sul e o Lestat é o favelado, sabe? É assim que eu vejo o Louis enxergando o Lestat nesse momento. E aí nesse segundo momento ele já começa... Aí ele já vai começar a querer tratar o Lestat também dessa forma. Mas ao mesmo tempo é uma coisa meio doida, porque apesar de ainda, né, no pedaço do livro que a gente leu, a gente não sabe como isso vai se desenvolver à frente, né? Até porque nós duas lemos esse livro há muitos anos e a gente está lendo aqui quase virgens de memórias sobre o que acontece no livro. E apesar do Louis ter toda essa visão sobre o Lestat, ainda assim, ele sabendo que o Lestat está tentando roubar ele, se aproveitar dele, etc., ele está deixando. Porque tem aí uma questão do Louis ser preguiçoso mesmo, desculpa, é essa a palavra. Ele não quer parar pra pensar e pra resolver nada, então ele deixa Imagina que ele é preguiçoso. Não, ele trabalhou tanto pra conquistar as coisas que ele tem. Né, então ele fica tipo... Claro que não, né, gente? Aí, então ele acaba deixando, assim, né, o Lestat resolver por ele, porque ele tá muito ocupado vendo como o mundo é lindo com os novos olhos de vampiro dele. Aquela pessoa que nunca lavou uma louça na vida. Então, vamos falar também sobre a adaptação desse livro? Sim, eu tô aqui me segurando pra não falar da adaptação no meio do livro, porque tem muitas horas que eu faço link na minha cabeça. Vamos falar bem rapidinho da adaptação, que a gente não tem mais muito tempo. Eu achei... Eu gostei, assim. Eu tenho algumas ressalvas, mas eu achei que foi muito bem adaptado. Você concorda? Tem o Tom Cruise, então eu sempre vou concordar. Não, eu achei muito parecido com o livro, toda a construção, e eu acho que isso é graças ao fato da Anne ter montado o roteiro. Não entendo porque ela fez algumas mudanças. Ela fez o screenplay, né? Exatamente. Algumas mudanças realmente se incomodam, assim, eu não acredito que o livro e filme tem que ser igualzinho, não é isso. Mas algumas mudanças eu acho que tiram o peso e até mudam algumas percepções. Por exemplo, eles tiraram... Não tem a parte do irmão, que é uma coisa muito importante no livro. Nem a do padre. Nem o padre, mas e nem o capataz. O capataz também sumiu. Mas o Louis, ele não tem um irmão. Quem morreu no filme foi a mulher e a esposa. E por que isso é curioso? Que não existem. No livro, ele nunca foi casado. Mas por que eu acho... Eu falei a mulher e a esposa, mas é a mulher e o bebê. Mas isso não existe no livro. E assim, parece um detalhe bobo, mas quando a gente vê com outras coisas que foram alteradas, tipo... Tem o ataque do Lestat ao Louis, ele é muito mais agressivo e tira totalmente a parte sexual da coisa, né? É um ataque violento, né? E mais focado na dor.
Enquanto no livro, a dor e o prazer estão interligados ali dentro daquele momento da mordida, né? Então, parece que isso foi proposital. A retirada desse tipo de envolvimento foi proposital. Apesar que eu adoraria de ver Brad Pitt e Tom Cruise no momento mais sensual naquela mordida, mas eu queria muito, mas infelizmente Hollywood ele fez de tudo para tentar deixar menos gay, e não deu certo. Então chupa Hollywood, porque esse filme continua sendo gay pra caramba. Mas a gente tá brincando, mas realmente eles trocaram, por exemplo, a primeira vítima do Louis deixou de ser uma pessoa escravizada, um homem, e virou uma prostituta. E eu acho assim, eu prefiro que realmente a cena com a pessoa escravizada tivesse sido tivesse retirada. Mas eu acho que ainda assim a escolha, a forma como a cena aconteceu, sabe? Eles colocaram de forma muito mais sensual. E existe muita sensualidade sempre em torno deles com mulheres. E a sensualidade entre os dois não existe. É só agressividade, né? No livro, depois vai... No filme, na verdade, depois isso vai modificar. Mas é porque é inevitável. Os dois são um casal gay e não adianta tentar mudar, porque... tá na cara e não tem como ficar disfarçando não, viu? E pra quem lembra do filme, né, que viu o filme todo, depois mais lá pra frente tem, né, a Cláudia, que eles chamam de filha, né? Então, isso. Tá aí um casal que fez uma adoção. Então tem várias construções que, por mais que tenham tentado tirar, a essência do livro ficou, né? E para quem não leu, infelizmente tem uma percepção diferente desses personagens se só assistiu o filme. Mas mesmo assim é muito bem construído. Sim, o livro é bem mais gay, mas ainda assim é uma boa adaptação. E esses primeiros 30 páginas aí foram adaptadas em 20 minutos e meio de filme, que eu achei bem bacana, assim, pra introdução. Tem algumas cenas que não tem no livro, tipo a construção da relação entre o Lou e o Daniel no começo, que eu achei bem interessante de colocar, mas no geral é tudo bem parecido, né? Sim. Eu acho que é isso. Vamos nos despedindo aqui e a gente tem que falar, né, pro pessoal até onde que vai ser a próxima leitura. Nossa próxima leitura, fiquem atentos, será até a frase: mas só salvei a vida física de Babette. Só soube disso bem mais tarde. Então, preparem os livros de vocês, leiam, nos acompanhem. E mês que vem estaremos fazendo os comentários em cima desse próximo bloco de leitura. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar as percepções que vocês tiverem, ter uma troca com a gente tem um e-mail que a gente vai deixar escrito no post, mas vamos falar aqui, que é o feijãocomrice@gmail.com. Então, fechamos. Até a próxima, pessoal. Leiam, estejam conosco no próximo podcast daqui a um mês. Dá tempo suficiente, eu não quero desculpa. Dá para ler aí 1 página por dia antes de dormir. E acompanhem, comentem, mandem mensagem pra gente com críticas, sugestões. E até a próxima.